Bom dia, Grupo Refúgio. A paz do nosso Deus maravilhoso a todos nós. Eu venho trazer aqui nessa manhã o pão diário para a gente alimentar e nutrir a nossa alma, o nosso espírito, amém? Eu te convido a abrir em João 8:31. Os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. E Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus, e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele que me enviou. Por que a minha linguagem não é tão clara assim para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Até aqui. Amém? Glória a Deus. Bom, e aqui em João 8:31, o que Jesus nos traz? Qual o tema que ele nos traz nessa manhã? Ele destaca a verdade, que ele é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a consequência também, qual é a consequência da verdade? A libertação, porque nós como seres humanos, nós somos pecaminosos, nós temos uma natureza pecaminosa. Só que quando a gente conhece a Jesus, a gente aceita Jesus, a gente conhece a verdade, logo a gente é liberto. Porque Jesus nos liberta, né? Só que, em contrapartida, o diabo ele é o pai da mentira. Assim como Jesus é a verdade, o diabo é a mentira. E como diz aqui no versículo 44, o diabo é o pai da mentira. Ele é mentiroso e nele não há verdade. E a Bíblia nos fala que o diabo ele já está predestinado a cair. Ele já está condenado. Só que quanto mais ele puder agregar no sentido pro lado dele, quanto mais ele puder derrubar o ser humano, né, a obra perfeita de Deus, quanto mais ele puder cativar as pessoas, querendo as prender novamente, levar para o lado dele, melhor para ele. Mas ele vai tentar sem cessar, né? Só que como exatamente ele faz isso, né? Ele faz isso nos contando mentiras, ele faz isso nos fazendo ofensas, humilhação, nos julgando, nos condenando, mexendo com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Ele faz isso através das tentações, através das brechas que nós abrimos, através até mesmo e principalmente do pecado, pois é através do nosso pecado que nós abrimos brechas, que nós caímos nas tentações e assim o diabo toma liberdade para que
a gente se afaste de Jesus, para que a gente se afaste da verdade, né, dessa libertação. Por isso que mesmo que a gente saiba que nós somos pecadores, que a gente se arrependa o quanto antes dos nossos pecados, né, que a gente volte à tona verdade, que a gente volte à libertação que nós temos em Cristo. Porque quanto mais nós ficarmos caindo em tentação e alimentando esse pecado, mas o diabo permanece ali nos rondando, querendo nos acorrentar, querendo nos contar mentiras, querendo nos julgar, nos condenar. E é por isso também uma das importâncias da gente conhecer a palavra de Deus, a gente saber exatamente aquilo que é ou não de Deus, aquilo que está ou não na palavra. Porque se nós temos o diabo, que ele é o pai da mentira, como que a gente vai saber o que é verdade ou não se a gente não tem o conhecimento da palavra? Se a gente não tem esse discernimento para poder dizer, não, isso eu sei que é de Deus, não, isso eu sei que é uma mentira que o diabo está me contando, né? Se a gente não tem esse conhecimento, a gente não vai saber discernir. E o que é a palavra de Deus para nos direcionar? A Bíblia. Porque a Bíblia, ela é objetiva, ela é clara e ela não tem erros. Só que, mesmo a gente sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus, muitas das vezes a gente pode não ter ainda um entendimento, ou a gente pode estar cego, ou a gente pode se sentir confuso sobre exatamente se é ou se não é. E o que a gente pode fazer diante dessas situações? Nós podemos recorrer ao Pai, ao nosso Deus, para que Ele venha de encontro à nossa vida, nos ajudar a avaliar a tudo aquilo que a gente vê e tudo aquilo que a gente escuta. Se que nós venhamos a estar atentos, para que a gente não venha cair em nenhuma mentira, em nenhuma acusação, em nenhuma humilhação, em nenhuma tentação do diabo sobre a nossa vida, pois ele é perverso, ele não cansa, ele permanece rondando a nossa vida e ele é o pai da mentira. Então, ele sempre vai fazer de tudo para camuflar, para que não pareça mentira aquilo que ele está nos dizendo, né? Na verdade, vai até parecer que é verdade, porque... Mas que a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração, os nossos sentimentos, tudo que é em nós esteja completamente repleto pela presença de Deus, repleto pela palavra de Deus, repleto pela verdade absoluta que é Cristo, para que a gente possa estar fortalecido e não dar ouvidos às mentiras que o diabo vem a lançar sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém?